quando você entende o seu propósito, as coisas ficam mais leves, você consegue entregar o seu melhor, você consegue... As coisas se encaixam, fluem melhor, sabe? Você entende o que você veio fazer aqui. Olá, Silovers! Estamos aqui para a gravação de mais um podcast do Fala aí, Silover. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, ela faz parte do nosso departamento pessoal, é a Daiane Domiciano. Dai, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, né? Em nome do Endomarketing, eu já te agradeço desde já. E vamos lá, né? A gente trouxe você para poder contar um pouco mais sobre a sua história. Então, me conte um pouco mais quem é a Daiane, compartilha com a gente, por favor. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Eu agradeço a oportunidade, Ká. É muito legal poder participar desse projeto e falar sobre a minha trajetória na Silveira. Vamos lá, então. O que te trouxe até aqui na Silveira, né? Como que foi o seu início? E até como foi o seu início dentro do departamento pessoal? Como que você descobriu, assim, né? Quero trabalhar com DP. Como que foi? Eu costumo dizer que eu não escolhi o DP, o DP que me escolheu. Quando eu comecei, né, na minha carreira de departamento pessoal, eu não cursava nada relacionado, eu cursava comércio exterior na época, e eu queria uma oportunidade de ingressar no meu primeiro emprego, digamos assim. E foi em um escritório de contabilidade, eu era estagiária na minha primeira oportunidade, na minha segunda oportunidade eu já fui ser auxiliar de departamento pessoal. Não era nada muito sério ali para mim, até porque eu estava em outro ramo, e aí me despertou essa vontade de fazer ciências contábeis. Só que eu permaneci no departamento pessoal porque a contabilidade nunca me brilhou os olhos. E aí eu segui, e na minha última experiência antes da Silveira, eu fiquei por quase 11 anos. Foi a minha casa, digamos assim. Foi um lugar onde eu tenho muita gratidão, porque eu aprendi muita coisa, eu consegui me desenvolver muito. Só que chegou um momento em que eu falei assim, eu quero mais. Eu quero novas experiências, eu quero novos ares, eu quero conhecer outro tipo de ambiente, de pessoas. E aí a Silveira foi o primeiro lugar onde eu me candidatei, né, onde eu vim conversar. Uhum. E eu vim bem despretensiosa, porque sabe aquela coisa de quero que dê certo, mas não dê certo? Foi isso. E deu certo. E aí quando deu certo eu falei, nossa, e agora? Aí vim, enfrentei o desafio, foi desafiador, né? É todos os dias. Mas foi basicamente assim, meu início, o início da minha trajetória até eu chegar aqui. Bem legal, bem legal. Eu tenho uma amiga que ela é formada em ciências contábeis também, que ela foi pro DP porque ela falou que contabilidade não é para qualquer um, né? Não é. O DP também não é. Na verdade, todas as áreas do nosso trabalho, né? Fiscal, contábil, DP, não é fácil. Não é fácil, exige muito empenho, exige muita dedicação, mas cada um precisa se encontrar, porque não adianta. Se você se encontrar no DP, você não vai se encontrar, de repente, no fiscal ou no contábil. Legal, legal. É algo muito complexo, né, por trás, porque querendo ou não, o trabalho de todos vocês toca muito em uma coisa que é totalmente incontrolável pela gente, que é a legislação. Sim. Então o pessoal decidiu, né, que daí não fica muito longe da gente decidir, mas o pessoal decidiu, muda diversas coisas dentro do departamento, não só do DP, né, mas todos os departamentos que são envolvidos dentro da contabilidade. Uhum. Então, efetivamente, tem essa necessidade, né, de vocês estarem se atualizando e tá sempre à frente do que está acontecendo para poder atender não só os nossos clientes, mas também o conhecimento de vocês. Sim, como um todo, sem dúvida. Uhum. É muito complexo, né? Complexo, essa é a palavra. Mas, assim, partindo disso, assim, compartilha com a gente um momento que você sentiu que foi um momento muito marcante na sua trajetória até aqui, na Silveira. Pode ser um momento, foi um momento positivo, ou foi um momento que eu aprendi, tipo, um momento ali que eu aprendi algo que me doeu um pouco, né? Que a gente sempre tem isso, né? Acaba que o desenvolvimento profissional, ele tem altos e baixos, mas assim, compartilha com a gente um momento que você fala, nossa, esse momento aqui marcou a minha trajetória. Eu acho que eu tenho 2 momentos que me marcaram bastante. O último momento é meu top 1, mas quando eu entrei, sem dúvida, a minha entrada foi marcante para mim.
porque eu vim de uma experiência muito longa em um lugar só e muito pequena, né? Então, eu costumava até brincar que lá já era família, praticamente, porque era bem menor. E quando eu cheguei aqui, o que me marcou muito foi a minha dificuldade de lidar com outras pessoas. Então, aquela fantasia de aceitação, né? Você acha que as pessoas têm que te aceitar. E a diversidade. Você chega aqui, você vê todo tipo de gente, todo tipo de cultura, né? Então, são 180 pessoas diferentes umas das outras. Elas podem ter alguma similaridade, mas todas elas têm ali a sua essência. E isso foi muito difícil para mim, né? Lidar com todo esse contexto. Fora que, assim, a Silveira em si é um contexto muito diferente do que eu estava habituada, né? Então, o perfil de cliente, foi tudo diferente para mim. Então, a minha chegada aqui me marcou, mas me marcou positivamente. Porque eu falei assim, era isso que eu queria e eu tô onde eu deveria estar. E foi o que me fez querer ficar. Foi justamente esse desafio e entender que é um desafio que pode ser vencido, né? Pode parecer pequeno para tanta gente, mas para mim teve uma significância muito grande. E a partir daí eu acho que eu comecei a interligar muitas coisas relacionadas assim aos valores, à cultura daqui, que começaram a fazer muito sentido para mim. E o meu segundo momento e mais marcante foi no evento de cultura que nós tivemos esse ano, né? Quando eu entrei ano passado, logo em seguida a minha entrada, nós já tivemos um evento de cultura. Então foi tudo muito mágico para mim. Eu entendi o contexto, mas eu tava vivendo ali uma magia, meio né? Perdida, né? Meio Exatamente. O que tá acontecendo? Eu tava, caramba, que legal. E daqui a pouco eu tava num meio muito bacana, palestrantes, então eu tava... E aí esse ano eu acho que eu vivi com mais propriedade a essência do evento. E o Fábio falou muito no evento sobre propósito, né? E, sem dúvida, foi um momento que me marcou muito, porque a partir dali eu entendi o que é você trabalhar com propósito, sabe? E não é trabalhar com propósito para a Silveira, é o seu propósito pessoal, sabe? Uhum. É porque é que eu venho para cá todos os dias, porque é que eu trabalho todos os dias, porque é que eu cedo o meu tempo para atender essas pessoas. Então, tudo isso, quando você entende o seu propósito, as coisas ficam mais leves, você consegue entregar o seu melhor, você consegue... As coisas se encaixam, fluem melhor, sabe? Você entende o que você veio fazer aqui. Então, para algumas pessoas isso é muito bom, foi muito bom para mim, como pode ser que você fale, nossa, eu entendi meu propósito e aqui não é o meu lugar. Você pode se redescobrir dessa maneira também. Mas foi o que mudou muito a minha visão aqui dentro. Principalmente na hora de lidar com um desafio, algum momento difícil, uma dificuldade em si, que a gente tem vontade de jogar a toalha, a gente enxerga isso de outra forma, e eu passei a enxergar de outra forma. Então, eu parei de olhar uma dificuldade como, nossa, que droga, mais um problema, como uma oportunidade. Eu consegui virar essa chave e enxergar uma dificuldade como uma oportunidade. Então, para mim, foi um momento bem marcante. Que legal, tão legal. E você sabe que, assim, muito do Cultura, principalmente, claro, todas as falas do Fábio, elas são tragas primeiras pra gente, né, o propósito dele, e no final é ele quem decide a forma como ele vai falar. Então, assim, eu brinco com as meninas que, pelo menos pra mim, que trabalho direto com ele, a gente lida com ele o tempo inteiro, né, essa perspectiva de propósito dentro do departamento é muito, muito forte, do departamento de marketing. E é muito interessante que tenha tocado as outras pessoas. Muito legal o seu relato. Quando você... É verdade, e foi muito assim... um boom na minha cabeça, sabe? Uma chave virou. Porque eu não descobri meu propósito naquele dia. Pelo contrário, eu saí dali cheia de dúvida, sabe? Nossa, o que eu vim fazer aqui? O que tá acontecendo? Só que depois eu fiquei ali, qual que é o meu propósito? Por que é que eu realmente levanto todos os dias para trabalhar? Não só para trabalhar, mas o que me motiva, sabe? A levantar e encarar todos os dias.
E aí eu comecei a me fazer essa pergunta, e depois de um tempo eu entendi. E eu falei, caramba, isso é ter propósito. Eu acho que eu demorei muito tempo para entender. É, muito legal. E ele é volátil, né? Hoje eu tenho um propósito, amanhã eu tenho outro, mas ele em si tem uma essência. E eu entendi que o meu propósito é servir. Eu gosto disso. Então, quando eu saio da minha casa, eu tô servindo desde o moço que me oferece alguma coisa no trânsito, seja com um bom dia, ao faxineiro, ao meu colega de trabalho, ao meu cliente. Então, assim, eu gosto dessa entrega. E aí eu já comecei a linkar várias coisas que começaram a abrir melhor, sabe? Me entender melhor até como profissional. Fora do profissional técnico, né? Eu tenho que ter o conhecimento técnico para entregar um bom trabalho. Mas quem é a Daiane profissional? Quem é a Daiane filha? Quem é a Daiane irmã? Quem é a Daiane amiga, sabe? E as coisas, você começa a enxergar isso de uma maneira generalizada. Então, quando o Fábio ele fala muito de propósito, eu trago, sim, para o trabalho, porque eu aprendi isso aqui, é impossível não linkar com a Silveira e falar, nossa, eu aprendi na Silveira. Tem muita coisa que eu aprendi com a Silveira que eu levo para minha casa e, enfim, para minha vida. Técnicas de comunicação, de alinhamento, enfim. Formas de fazer. Como conseguir entender essa pessoa aqui? Como conseguir. E, assim, isso foi linkando muita coisa e fazendo muito sentido para mim. Bem legal. E o propósito, ele tá muito ligado à motivação, né? Isso que você falou, total. Tipo, o que motiva a pessoa a sair. Porque, assim, não é o salário que talvez a Silveira pague no final do mês ali pra pessoa, mas sim o propósito, que foi até que você falou. Às vezes vou olhar e falar, pô, aqui não é mais pra mim, mas você ainda sabe que tem algo que motiva, né? A levantar, estar lá e afins. Então, é muito interessante, porque é impossível você motivar uma pessoa que ela não tem propósito. Não sei se você sabe sobre esse termo, mas assim, o líder, não tem como o líder, ele pode se torcer, se a pessoa não tiver a perspectiva do propósito, o líder não consegue fazer nada, porque é mais pessoal, né? É muito mais pessoal, entende? E aí que tá o X da questão. Eu acho que às vezes a gente fica tentando enxergar o propósito no trabalho, e aí a gente cai, mas o fulano quer que eu tenha propósito para ele trocar de carro no final do ano. E você consegue me entender? Quando a gente consegue virar essa chave e se olhar assim de maneira mais pessoal, a gente enxerga que tudo que a gente faz tem a ver com o nosso propósito. E o que a gente entrega para nossa família, o que a gente entrega para os nossos amigos, o que a gente entrega no nosso trabalho, o que a gente entrega para nós mesmos tem a ver com o nosso propósito. Foi bem legal você ter falado a questão da motivação, porque nem todo dia você vai estar motivado, entende? Só que aí você vai ter que levantar e falar assim, não, mas eu tenho um propósito. E eu preciso fazer com que ele aconteça. Nem sempre vai ser algo material, às vezes vai ser algo material. Não, eu preciso trabalhar porque eu quero comprar meu carro novo, eu quero realizar o sonho de comprar minha casa, eu quero fazer uma viagem internacional. Às vezes vai ser, e às vezes não vai ser, às vezes vai ser só fazer parte da sua essência, sabe? E para mim foi o que mais me marcou e que mudou a minha história na Silveira. Muito bom, legal. Mudou, assim, completamente. Do que eu entrei. E hoje eu falo que eu sei o que eu estou realmente fazendo aqui. O que eu quero fazer aqui. Onde eu quero trabalhar e me desenvolver. Sem dúvida. Muito bom, legal. Que tipo, não é só no final do mês entregar lá para o cliente, tô aqui. Não, tem um todo de... Porque assim, a gente está falando de desenvolvimento. No caso, né, a gente fala de desenvolvimento. Ele é para você, é aquilo que a gente brinca, né? A bagagem é sua, é sua. A gente vai te ajudando como Silveira, né? A Silveira vai ajudando a encher a bagagenzinha ali, mas ela é totalmente sua. Ela é nossa. E é muito importante que as pessoas tenham essa visão, que claro, né, foi um despertar ali de uma perspectiva dele, de tentar trazer isso, e é muito legal, que a gente já sabe que tocou pelo menos uma pessoa, né? É bem interessante, mas assim, tudo tá dentro da gente, se a gente não se expor, né, para poder aprender, não se dedicar para aprender algo, porque se você talvez estivesse sentado ali, tá bom, o Fábio tá falando, e não prestado atenção, talvez não mudaria tudo isso na sua vida. E eu fiquei assim, né, nossa, se o Fábio realmente vive isso, ele quer muito que a gente entenda o que é isso. E aí, quando você tem esse tipo de percepção positiva,
A gente quer que todo mundo, sabe, conheça, experimente. É muito... Sim, eu sei. É uma sensação, assim, você precisa entender. Pelo menos, principalmente as pessoas que a gente mais gosta. Uhum. Você precisa entender o que é isso. E aí eu acho que o restante acaba sendo reflexo. Então, um bom trabalho, seus bons relacionamentos, nem sempre tão bons relacionamentos, mas talvez você vai ter uma inteligência emocional melhor para lidar com aquilo. Então, mudou muito a minha perspectiva. Daí você comentou, né, sobre alguns aprendizados que você teve, assim, eu queria que você trouxesse, assim, algo que te ensinou, além desse, né, desse relato que você deu do Fábio, mas algo assim que te ensinou, te transformou quanto profissional desde quando você entrou aqui. Tá, eu vou linkar mais uma vez com o propósito, porque isso literalmente me transformou, de verdade. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu entrei aqui foi ver a dimensão das pessoas e do escritório. E aí eu fiquei me questionando por muito tempo, depois desse evento de cultura, eu me questionei por muito tempo mesmo, assim. E aí eu me questionei assim, o que a Silveira tem realmente de diferente? Porque no final das contas, né, a gente faz tudo que a legislação obriga a gente a fazer, a gente entrega um trabalho assim, assim, assado, como muitos escritórios aí fora entregam. E o que tem de diferente aqui? E eu, pessoalmente, me apeguei muito à consultividade. Então, depois do último evento de cultura, eu virei essa chave e falei assim, é isso. A Silveira faz o que precisa ser feito, porque é obrigação, mas nós somos consultivos. E é a partir da minha dificuldade da entrada, de lidar com pessoas, de entender o perfil das pessoas, eu comecei a sentir vontade de entender o perfil dos clientes, para aprender a lidar com os clientes e ser consultiva. Então, hoje, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o que eu mais amo fazer aqui é ser consultiva. É conseguir entregar mais do que uma simples resposta, sabe? É conseguir entregar um conteúdo para o meu cliente mesmo. É fazer com que o cliente, ele entenda. Então, no meu ponto de vista, quando um cliente ele me pergunta alguma coisa sobre uma rescisão, daqui eu vou lá e explico para ele em 10 minutos. Num próximo processo, ele vai me perguntar a mesma coisa. Né? Então, nesse ponto de vista, assim, eu acho que eu estou perdendo meu tempo. Eu estou perdendo 10 minutos. Quando eu pego e eu enxergo aquela dificuldade, e eu gosto de pensar dessa forma, que eu estou enxergando uma dificuldade, eu já mudo, né? Eu viro a minha chave, eu prefiro investir o meu tempo. Então, eu invisto ali que seja 50 minutos, 1 hora, eu me debruço realmente para conseguir, de repente, explicar melhor, né? Conseguir levar um conteúdo realmente, porque eu sei que num próximo processo, o meu cliente vai falar assim, não, eu já sei, agora vai ser outra dúvida. Vai ser outra dúvida, mas o meu intuito é que não seja mais a mesma dúvida. Sim, tem uma frase, inclusive, que o Fábio fala, que toda empresa ela é uma empresa de educação. Então, ou seja, ou eu estou educando o meu colaborador, ou eu estou educando o meu líder, ou eu estou educando o meu cliente. Porque, querendo ou não, é aquilo que a gente até já falou em alguns outros momentos de bate-papo, que o técnico mesmo são vocês, né, que estão sentados na operação e tal, né? O cliente, ele tá achando que a empresa dele vai falir, né? No primeiro segundo, sei lá, o Ministério do Trabalho vai bater lá na porta, vai fechar a empresa, né, no caso do DP. Mas e que pra gente talvez é uma coisa que se resolveria sim. Mas essa consultividade, né, a experiência do cliente de tratar a dor, né, esse sentimento dele de, pelo amor de Deus, vai acabar o mundo, com esse cuidado, né, com essa visão de valorização humana é 100% muito importante. Sim. Né? E aí a gente vai linkando, né? A gente linka uma dificuldade a uma oportunidade, a gente linka essa troca com uma valorização, a gente consegue fazer os links, sabe? E até mesmo uma dificuldade com uma melhoria. Nossa, se eu tivesse enxergado tal coisa aqui, eu não teria passado por isso. Então, numa próxima, eu posso ter outra dificuldade, mas não vai ser a mesma, porque aqui eu consegui tirar alguma coisa. Então, é bem legal e eu gosto, e me despertou isso, né? Eu gosto de ter um cliente e ir lá na empresa dele, conhecer, entendeu? Ver o ambiente, ver como ele trabalha, ver onde ele trabalha. Eu gosto desse contato, assim, dessa coisa mais humanizada, sabe?
Gosto de conseguir ter essa abertura e mostrar, de repente, seja para o profissional de RH que vai trabalhar diretamente comigo, até para o próprio dono da empresa, que nós somos parceiros e nós não estamos competindo, sabe? Nós estamos jogando no mesmo time e a gente tem essa relação de parceria para que as coisas deem certo. Então, até porque também o DP tem aquela do sindicato, né? Ou se é indústria, se é comércio, se é isso. Então, é bem legal essa sua perspectiva de visitar o cliente e afins. E se você pudesse definir a Silveira inteira, toda a sua experiência até aqui, em uma única palavra, assim, qual palavra seria e por quê? Pode ser mais de uma, pode ser uma frase, tá bom? Qualquer coisa, se uma palavra não for o suficiente. Desafio. Por que desafio? Desafio e aprendizado. Uhum. Eu acho que seriam boas palavras. Talvez 3, oportunidade também. Legal. Eu vejo que aqui traz para nós, pelo menos para mim, muitos desafios, né? Eu acredito que constantemente a gente é desafiado. E eu nem tô falando assim de desafio num sentido ruim, mas nós somos desafiados a melhorar. Então, se eu não melhorar em tal aspecto, eu não vou conseguir me desenvolver. Quando eu vim para cá, o meu intuito era desenvolvimento. Então, eu não costumo fugir de um desafio por isso. Porque ele dando certo ou dando errado, eu vou aprender alguma coisa e de alguma maneira eu vou me desenvolver. Então, esse foi o meu objetivo quando eu escolhi vir para cá, para justamente mudar completamente o meu cenário. Então, eu acho que aqui é um ambiente desafiador, sim, porque todo dia eu costumo dizer que aqui nós temos um dia diferente do outro, né? Então, todo dia é um dia. Uhum. E todo dia você vai ter um desafio diferente. Isso, para mim, é muito positivo, né? Porque eu me desenvolvo dessa forma. Eu desenvolvo até quando o desafio não é meu. Eu desenvolvo de escutar algum colega falar. Então, assim, para mim é uma palavra que define bem. Oportunidade, porque a gente tem muita oportunidade aqui de aprender, de se desenvolver, de evoluir, né? Então, e evoluir num sentido geral. Evoluir pessoalmente, evoluir profissionalmente, né? Quando eu digo evoluir, não é necessariamente, fui promovido, mas evoluir de ter bagagem, evoluir de ter conhecimento, evoluir como pessoa. Sem dúvida nenhuma, a Daiane que entrou aqui ano passado não é a Já mesma. não é mais a mesma daí. Sem dúvida. Bem legal. O bom é que é desafiador e todo mundo na Silveira é muito competitivo, né? Então, todo mundo adora. Eu não vejo um que fala, tipo, não, eu não gosto. Porque o pessoal é literalmente muito competitivo, né? Sim. Quase que uma competição consigo, e é uma competição consigo mesmo, né? Sim. De melhorar, de desenvolver e afins. Mas, assim, outra pergunta de $1 milhão. A gente sabe que tem muito desafio, que tem muito aprendizado, que tem você mesmo colocou, né, da virada de chave na sua vida. E um momento, assim, ou uma pessoa que fez você se sentir valorizada. Pô, nossa, real, a Silveira me valoriza quanto profissional, ou até mesmo quanto pessoa, para você compartilhar com a gente. Eu me senti muito valorizada quando eu tive a oportunidade de ir para o Vida e Carreira. Uhum. Algumas pessoas, pelo menos ali próximas a mim, sabem quanto eu gosto do grupo acelerador. Sim, gente, inclusive o Marcos visitou a gente dia 1º de maio, acho que foi do ano passado, e Dai pediu pra gente poder deixar ela vir, porque a gente escolheu o 1º de maio, porque o escritório ia estar vazio, e ela, não, pelo amor de Deus, vocês têm que deixar eu vir e tal, e aí a Dai veio e encontrou o Marcos, né, coitado até chorou no dia. Foi bem legal. Mas pode continuar agora, desculpa. Então, eu tive a oportunidade, fiquei muito feliz por ser do Grupo Acelerador, eu conheci a nova sede e tal, então, e eu ia conhecer pessoas que eu me interesso, né? Então, assim, o nicho de pessoas que eu me interesso, eu gosto de conhecer as histórias das pessoas, principalmente dos empreendedores, isso me interessa muito. Então, eu me senti muito, muito, muito valorizada, fiquei muito feliz, né? De ter sido escolhida para ir para o Vida e Carreira. Foi para mim uma oportunidade muito legal, muito legal.
Que legal. O pessoal fala mesmo que o Vida e Carreira, ele é um divisor de águas, né? Eu conversei com a última pessoa que foi na última turma, bem legal. E assim, como você enxerga, né, o impacto todo hoje na sua vida da Silveira, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal? Como você enxerga esse impacto de ter mudado, né, de ter se desafiado, de ter trocado, que 11 anos é muito tempo, né, querendo ou não, é quase que uma vida, né? Sim. Mas assim, como que você enxerga o impacto dessa mudança hoje? Hoje eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que, sem dúvida, o meu desenvolvimento aqui fez com que eu não... Hoje eu não tenho medo mais de encarar desafios, sabe? Então, eu acho que a minha autoconfiança, eu desenvolvi muito essa parte, a capacidade de acreditar mais em mim, sabe? Porque quando eu vim, eu fiquei, será que eu tô no lugar certo? Eu acho que eu não tô no lugar certo. Eu acho que eu escolhi errado. E eu fui provada todos os dias de que eu realmente estava no lugar certo. Então, eu acho que numa maneira, né, numa visualização geral, assim, de tudo que eu passei desde quando eu entrei, de tudo que eu vivi, de tudo que eu vi, eu acho que eu consegui me desenvolver muito, né? E eu vejo que eu consigo ter uma visão mais ampla das coisas, né? Eu consigo identificar dessa maneira, que eu sou mais destemida, sabe? Eu tenho mais essa segurança, porque justamente eu acho que eu me encontrei. Então, eu tenho mais segurança para entender o que eu quero, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Então, sem dúvida, eu acho que direcionamento, assim, a Silveira me deu esse direcionamento. Que legal, bem legal o seu relato. Eu tô adorando conversar com você. Adorei, tá bom? A gente deveria de Eu marcar também um tô café. adorando, por isso que eu até me desprendi de pauta, porque eu falei assim, quando eu tive a oportunidade de vir falar e eu recebi a pauta, né? Falei, nossa, são perguntas muito difíceis de responder. Mas eu não gosto muito dessa questão de ter algo engessado ali para eu ler ou algo assim, então eu prefiro me preparar, mas eu sabia que eu tinha essas respostas aqui dentro de mim, né? Então eu prefiro falar com o coração e porque eu sabia que eu ia conseguir responder. Com certeza, com certeza. O coração, ele sempre fala, né? Então a Sempre gente fala. tá aí para poder ouvir o coração de vocês, literalmente. E assim, Odai, qual o valor da Silveira, né? Nós temos 6 valores. Quais dos valores, qual o valor, né, da Silveira você se conecta mais e você acha que te representa num todo, assim, tipo, e por quê? O que eu mais me conecto, mas que talvez não me represente tão bem, Uhum. é o encantamento, né? Eu me conecto muito com o encantamento justamente por causa da consultividade. Eu acho que eu estou num processo de construção e eu me conecto muito com ele para que o encantamento faz com que eu justamente consiga evoluir nessa questão consultiva, que é o que eu gosto de fazer. Mas eu gosto também muito da oportunidade. Então, eu acho que a oportunidade, ela talvez me represente melhor. Odai, vamos lá. Eu tô começando hoje na Silveira, tá bom? Finge que você não me conhece, finge que eu não estou aqui já faz um tempo. Qual conselho você me daria? Se eu fosse te dar um conselho hoje, aqui, você chegou na Silveira, me fale alguma coisa. Se permita, sabe? Se permita aprender com quem sabe mais que você. Não importa o nível hierárquico dessa pessoa. Tenha essa humildade de aprender com as pessoas. E nem sempre com o acerto das pessoas, com os erros também, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu falaria isso para você. Se permita, use e abuse das oportunidades que você tiver de aprender, de se desenvolver. Sem dúvida nenhuma, te falaria isso. E se encontre enquanto propósito, sabe? Encontre o seu propósito e viva ele em todas as áreas da sua vida. Bem legal. E assim, da Daiane agora, se pudesse resumir a sua trajetória em uma frase ou uma palavra, qual você usaria para poder definir a sua trajetória até aqui? Sem dúvida, eu acho que o que me define aqui, o que define a minha trajetória dentro da Silveira em uma palavra
é desenvolvimento. Eu me desenvolvi muito, né? Evoluí muito. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, é que hoje me representa, sabe? Eu aprendi demais nesse período em que eu estou aqui, né? Ainda estou aqui. E é muito bom toda essa bagagem que eu consegui adquirir até hoje e poder ajudar as pessoas e ser ajudada também. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é isso. Bem legal, bem legal. E assim, como você definiria, no geral, assim, da sua opinião, o que é ser uma Sea Lover? Eu acho que o que define para mim ser um Sea Lover é diversidade. Eu acho que definitivamente aqui nós somos várias culturas, mas todas vivenciando diariamente uma só, que é a cultura do escritório, né? Que é a cultura silveira. Então, acho que ser um Sea Lover é carregar essa cultura, é carregar esses valores em tudo que a gente faz. Até tomando um cafezinho ali com um colega. Então, para mim, eu acho que ser um Sea Lover é isso, é carregar a cultura e viver a cultura. Legal, bem legal. E assim, tem algum sonho que você pretende ainda realizar? Claro que assim, muitos dos sonhos, né, foi aquilo que você falou. Às vezes o propósito ele é material, às vezes ele é desenvolvimento. Mas assim, existe algum sonho ainda que você, ainda, né? Claro que ainda existem vários, né? Mas um sonho que você quer realizar junto da Silveira, seja profissional ou pessoal? Sim, tenho sonhos pessoais, né? Um deles e o principal é constituir minha família. E hoje eu acredito que é um dos meus propósitos. Então esse é o meu sonho pessoal, mais vivo, que arde mais no meu coração. E junto com a Silveira, profissionalmente falando, eu, de repente, ter a oportunidade de empreender, né? Eu tenho muito essa vontade, então, de repente, não sei, ser sócia do Fábio. Fica a dica, Fábio Fica a Silveira, dica. viu? Mais um aí para a sociedade, Fábio e associados. Sim, mas acho que me desenvolver nesse sentido, de repente, ali, poder ter a oportunidade de coordenar pessoas, que é uma coisa que eu gosto de fazer, ter, de repente, mais contato, algum projeto em que eu tenha mais contato ali com o cliente, que também é uma coisa que eu gosto de fazer, ser consultiva, estar mais próxima, né? Então, de repente, algo assim. Não tenho nada muito concreto, mas se eu pudesse escolher ali uma linha, seria algo relacionado. Bem legal, bem legal. Obrigada, Day. É isso, nosso bate-papo foi bem legal. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre as suas perspectivas. Em nome do time de Endo, eu agradeço a sua participação, que a gente sabe que não é a zona de conforto, a gente adora colocar, né? Quando eu falo contador, é todos vocês juntos, né? Que fica mais fácil, que é pessoas que trabalham com contabilidade. Eu adoro colocar vocês na bagunça, né? Na nossa bagunça aqui do marketing. Eu gosto de participar da bagunça. Que bom, que bom. Bom saber. A gente vai, anota no coração, as meninas aí da minha equipe, aproveita. Mas é isso, eu agradeço a sua participação. Muito obrigada por você compartilhar sobre a sua trajetória profissional, pessoal, sobre a sua perspectiva, né, no geral, quanto pessoa. Se você quiser agradecer alguém, o momento é agora. Fique à vontade. Se quiser mandar um beijo para a família. Se eu puder agradecer, eu agradeço, assim, a minha família, sem dúvida, que eu tenho uma base familiar muito legal. Meus pais sempre acreditaram muito em mim, né? Sempre investiram muito em mim, nos meus sonhos. Então, sem dúvida nenhuma, eu sou o que eu sou hoje graças a eles, ao esforço deles, né? Os meus irmãos também, que eu admiro bastante. E todas as pessoas que me deram uma oportunidade na vida, sabe? Minha antiga experiência profissional, todas as pessoas que, de alguma maneira, eu tenho gratidão porque contribuíram para o meu desenvolvimento. Então, eu acho que, basicamente, é isso. Eu acredito muito em Deus, então, sem dúvida nenhuma, eu já passei por alguns desafios que foi Ele quem me sustentou. Acho muito importante falar isso, independente de fé. Então, eu acho que os meus agradecimentos, primeiramente, é a Deus, por ter me dado minha família, por ter me dado oportunidades e pessoas que acreditaram em mim, no meu potencial, até mesmo quando eu não acreditei, sabe? Então, muito obrigado a essas pessoas. Fechou, é isso, gente. Muito obrigada. Assistam os outros episódios do Fala Isso Lover e é isso.